inteiro.
Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Pessoal, a gente já está aqui. Hoje vai ter os movimentos, né? Isso. Já pensou nos seus? Então, eu acho que vai ser flexão mesmo, né? Não sei. Tá. Não, o que vocês vão fazer de acordo com o que vocês trabalham, né? Sim. Da vida de vocês. Só que assim, precisa ser 8 tempos, né? Eu vou dar primeiro a teoria, falar um pouquinho da história, aí a gente trabalha com essa questão de ritmo. Tá bom. Vamos ver a criatividade. Boa noite, professora. Tudo bom? Esperando mais um tempinho para a turma entrar. Gente, todo mundo que está aqui pensou naqueles 8 movimentos. Vou falar um pouquinho sobre a história. E aí a gente vai pegar essa dinâmica dos movimentos para vocês entenderem mais ou menos o que é a ginástica geral. Alô? Já está ensaiadinho? Ô, professora, quais são esses movimentos aí mesmo? Quando a senhora passou isso? Foi? Entendi. Quando a senhora passou esses 8 movimentos? Não, eu não passei. Eu pedi para vocês montarem uma sequência de 8 movimentos daquilo que vocês trabalham, né? Se vocês são do esporte, então do vôlei, 8 movimentos do vôlei, que aí a gente vai trabalhar dentro de uma música para falar sobre o ritmo. Ah, sim, sim. É que eu não peguei essa aula. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Imagina. Bom, gente, vou começar, tá? Para a gente não perder muito tempo e aproveitar bem a parte prática. Bom, turma, hoje nós vamos falar sobre a questão da história da ginástica geral. Então, como tudo começou, a questão da ginástica, a questão da dança, né, de qualquer movimentos, a gente sabe que vem desde a questão da pré-história, tá?
Então, como é que a gente... A pré-história, ela sempre, né, diz a história realmente, né, que eles escreviam nas paredes tudo aquilo que eles realizavam no dia a dia, até porque, né, eles não trabalhavam tanto a questão da memória como a gente trabalha e tem o conhecimento. Então, esses exercícios que eles faziam, que mal sabia eles que já eram exercícios físicos, como a questão da caça, da pesca, das festividades, já se tornava o quê? Um exercício físico que mantinha, lógico, a questão do seu corpo, né, e da sua mente. E diz a história que isso, lógico, foi evoluindo e tudo para eles era realizado com festividades, né, com rituais. Então, essas festividades, aparecia o sol, eles faziam a dança para o sol, chovia a dança da chuva, quando tinha uma morte, quando tinha uma vida. Então, tudo era motivo de uma festividade e agradecimento a esses deuses, né? Porque eles acreditavam que toda essa parte da natureza eram deuses. Então, eles, em forma de agradecimento, faziam esses rituais de festividades. E mal viam eles, né, que esses rituais foram evoluindo e assim surgindo, né, agora as danças folclóricas, as danças místicas que acontecem até hoje em tribos indígenas, até mesmo na africana, em homenagem ao seu Deus, tá? Então, a pré-história ela já começa com essa história da ginástica para o quê? Para louvar os seus deuses. E lógico que também vem a questão, né, da sobrevivência, já que eles tinham que caçar e pescar para comer, fora também a questão da sobrevivência, né, a questão do território, né, quando chegavam outras tribos, então as brigas, né, os confrontos que eles tinham, eles acabavam fazendo a questão do exercício físico, né, sem mesmo eles saberem o que que era. E lógico que isso vai começando a o quê? A melhorar e a evoluir cada vez mais. Então, a gente vem para uma antiguidade, principalmente no Oriente, que começa a aparecer nas lutas. Então, se a gente vê aqueles filmes bem épicos, né, como Gladiador, como 300, que vocês já devem até ter visto, até o Melchior já deve ter passado, esses filmes de gladiadores, eles representam muito essa questão da história da ginástica, né? Da ginástica, do esporte em si, até chegar a uma evolução, que depois a gente vai falar dos dias de hoje. Então, essa questão das lutas, da natação, do remo, do hipismo, do arco e flecha, rituais religiosos e na preparação para a guerra. Então, assim, o objetivo maior nessa época era o quê? Além de ter as festividades, a questão dos gladiadores, né? Aquele show que eles faziam para o rei, eles também pensavam muito nessa preparação para a guerra. Então, enquanto um pré-história pensava nisso para sobrevivência e louvor aos deuses, na antiguidade eles já pensavam no quê? Nessa questão, além do show, né, das apresentações que eles faziam, tá? Tinha também essa questão da guerra. Então, até agora, a gente não falou em nenhum momento da questão do que eles faziam exercício para a saúde, tá? Aí vem a questão, né? Grécia. A Grécia a gente sabe que é onde realmente eles já começam a ter esse outro olhar, tá? Então eles começam a ter o culto ao corpo, aonde eles se preparam, eles acreditavam que eles deixando aquele corpo bonito, né? Não dá. Minha professora tá passando matéria. Mãe, não dá, tá passando. Hein, Vitor?
desligar o áudio, senão dá para escutar. Ô, professora, Tá? Então, na Grécia, eles tinham já essa preocupação da beleza, tá? E acredita-se, a gente vê muito em museus, né? Aqueles grandes caras, tudo nus. Por quê? Eles achavam que quando eles faziam esses exercícios, quanto mais eles faziam e ele se mostrava com esse corpo nu, mais perto dos deuses eles chegavam. Então, olha a mente deles, né? Até porque eles acreditavam nesses deuses da beleza, que até hoje a gente fala na questão da história, tá? Então, ele fala aqui, né? O objetivo maior, chegar perto dos deuses. Ainda não falamos da questão da saúde, ok? Aí começa a prática corporal em Atenas, preparação para a guerra. Então, além dessa questão da beleza, né, para alguns, para outros, tinha essa preparação para a guerra. Dentro dessa preparação, e além de tudo, né, todos os esportes que já apareciam, eles começam a ter o quê? Essa noção dos Jogos Olímpicos, né? Já que cresce cada vez mais essas apresentações, por que não uma competição? Aí a Grécia, que é o nosso berço, né, nos Jogos Olímpicos, começa a ter as disputas que dura durante 12 séculos e até mais, né? Que tem até os dias de hoje. A Roma vem com a mesma questão, preparação militar, e no segundo plano a prática desportiva, ainda na questão da corrida de carros e combates de gladiadores, porque nessa época, né, que a gente vivencia ainda esses filmes, a gente sabe o quanto era forte essa questão dos gladiadores, desses combates. Na Idade Média, que aí, né, vai subindo um pouquinho, os exercícios físicos com base em preparação militar dos soldados, e aí eles começam a percorrer esses séculos até chegar na luta das cruzadas. Então, ainda tem o intuito da preparação do corpo forte para o quê? Para as grandes batalhas. E até ele coloca aqui, né, o objetivo: enobrecer o homem e fazê-lo forte e apto. Outras atividades realizadas nesta época: arco e flecha, luta, escalada, marcha, a corrida, o salto, a caça, a pesca, jogos simples de pelota, que é o futebol. Então, isso já acontecia lá na era primata, lógico, de uma forma mais rudimentar, que foi se avaliando, né? Que foi se evoluindo, lógico, de uma forma ainda de combate, de ataque e defesa, e depois como um show, né? Que era os grandes shows para os gladiadores, para os reis, né? Nas lutas dos gladiadores. Na nossa idade moderna, lá na tomada de Constantinopla, pelos turcos e agentes da educação, vem a evolução na área da educação física. Então, como é que isso evolui? Então, a gente vem desse processo, né? Pré-história, sobrevivência, ok? Aí vem a antiguidade, que já começa a questão do preparo dos homens, guerra. Aí vem a Grécia, que começa o quê? O culto ao corpo, né? A beleza do corpo, chegar perto dos deuses, né? Agradar os deuses. Então, ainda vem na questão lá do primata, que eles faziam isso nas festividades, nas danças. Então, culto ao corpo. Voltamos à questão da Idade Média, aonde começa a guerra de novo, mas eles já começam a ter um olhar diferenciado para os nossos Jogos Olímpicos, até chegar na nossa idade moderna, que eles começam a perceber o quê? Que essa ginástica, ela pode se tornar uma educação, já que o corpo ele fica preparado para algo, ele fica forte, ele fica apto, então ele pode o quê?
ser preparado para outras coisas, como a questão, né, da mente, do corpo, na questão da pedagogia, da fisiologia e da técnica. Então, eles começam a ter estudos que a ginástica não era só para a questão da guerra, e sim para outras questões, como a gente vê na Grécia, né, a estética. E aí começa, né, a surgir as acrobacias, que isso já existiam, então aquela questão, né, do corpo se equilibrar, então do equilíbrio do corpo, dessas práticas corporais mais circenses, né? A dança nessa época já existia, até porque a dança era aqueles momentos, né, de alegria que eles faziam nas festas deles, tá? E momentos também de festas para a grande nobreza. Então, começa a surgir o movimento de sistematização da ginástica. Então, a ginástica ela começa a crescer. Com isso, até começa a surgir as escolas, que isso eu vou falar na próxima aula, e começa a surgir esses exercícios físicos e jogos populares, danças folclóricas, regionais e a questão do atletismo. Então, isso já existia, só foi acontecendo o quê? Essa evolução e nomes dados, né, a cada esporte, tá? Lá no século XIX, começa a surgir essas escolas, que nós vamos falar, né? As nossas escolas europeias, que é a escola inglesa, alemã, sueca e a francesa. A inglesa nós não vamos falar muito, tá? Não foi uma escola que rendeu. Aí tem a questão da dinamarquesa, que foi uma das primeiras escolas, todas com o objetivo do preparo para a guerra, né? Do preparo do militar, de preparar o homem a ser um corpo forte, a ser apto a tal atividade que seria a guerra, tá? E vem os movimentos, né? Oeste da França, centro da Alemanha, Austrália. Então, lá fora começa a surgir esses movimentos. Daí vem a calistenia, né? Todos na escola faziam esses exercícios. Com isso, também a gente fala um pouquinho da educação física escolar, porque a ginástica, ela entra na escola, tá? Ela entra como matéria, ainda com esse nome ginástica. Nessa época, quem ensinava eram os militares, e aí eles começam a ter um olhar, né, nas publicações. Já que a ginástica serve para outras características, para outros afazeres, como a questão pedagógica, como a educação, então eles mudaram o nome para a educação física. E eles começaram a ter um olhar diferenciado, que aquilo que era ensinado na escola era bom, mas eles tinham que praticar outras coisas, como a questão dos esportes, das brincadeiras, pensar num lado mais lúdico, mais psicomotor, entendeu? Aí sim começar a ensinar mais as partes de regras e técnicas, tá? Toda essa influência, né, vem até 1939, que vai se estendendo e começa o quê? A ter uma nova nomenclatura nessa questão da ginástica. E aí, qual é o objetivo, né? Qual é o nosso conceito dessa ginástica? Então, no dicionário, ele fala que a ginástica vem do grego, né? Gymnastike, e significa a arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. O conjunto de exercícios corporais sistematizados para este fim, realizados no solo ou com auxílio de aparelhos, e aplicados com objetos educativos, competitivos ou terapêuticas. Então, resumindo, né, a ginástica geral nada mais é que o quê? Um apanhado de várias movimentações e de vários esportes que englobam o quê? Exercícios corporais,
que pode ser competitivos, que pode ser cooperativos, que pode ser terapêuticos, porque aí a ginástica ela começa a mudar a questão da saúde. O que essa ginástica vai melhorar para a gente? E, né, de acordo com a nossa enciclopédia brasileira, ela já fala o quê? Uma forma, uma modalidade da educação física, isto é, uma maneira de formar fisicamente o corpo humano, os jogos e os desportos. A GG está dentro das modalidades reconhecidas pela FIG, né, a Federação Internacional de Ginástica, sendo uma modalidade gímnica, que vem da ginástica, ou da área da ginástica, orientada para o lazer e engloba programas de atividades no campo da ginástica, com ou sem aparelho da dança e dos jogos conforme as preferências nacionais. Então, depois que a gente falar um pouquinho sobre as escolas europeias, eu vou mandar uns vídeos até para vocês entenderem o que são essas ginásticas gerais, né? Cada lugar, cada continente, cada município trabalha de um jeito. Aqui, antigamente, nós tínhamos o Ginastrada, que era uma competição de ginástica e dança, que pegava assim, eles pegavam estadual, regional, municipal, e era muito, muito cultural. Daí, infelizmente, morreu, né? Tá? Não está mais aqui na Baixada. Aí depois eles começaram aqui em Santos a trabalhar com o FEGID, no SESC, que depois virou Autonomia do Corpo, onde tinha várias apresentações de ginástica, principalmente a ginástica aeróbica, que deu um boom, né? Foi lá na década de 80, 90, onde a gente tem até uns grandes nomes, como aqui em Santos, a Renata Azevedo. Aí também parou, até porque sofriam muitas lesões, principalmente na questão do joelho, por causa dos impactos. Só que assim, de tudo isso que foi surgindo, né, e evoluindo, é lógico que eles começaram a estudar e ver, né, o que está lesionando, o que está precisando melhorar. Por isso que a nossa educação física veio com esse olhar mais educacional, né? Porque a questão da preparação para a guerra, a gente sabia, né, que a lesão iria existir. Qual é o nosso objetivo? Primeiro, favorecer a saúde, coisa que lá antigamente, né, não era falada, essa questão da saúde. Condição física, porque você acaba tendo, você está fazendo um exercício físico que está melhorando o seu condicionamento. A integração social, que a gente sabe o quanto precisa, né? A socialização, né? Esse ambiente. Desperta o interesse pela prática de atividades físicas, contribuindo para o bem-estar físico e psicológico. Compromisso e incumbências fundamentais é oferecer um vasto campo de atividades para um grande número de pessoas, proporcionando variedade, diversão, oportunidade de ser criativo. Então, o objetivo dessa ginástica é o quê? Que a gente consiga alcançar todos. Então, é como se eu estivesse numa praia, naquele verãozão de janeiro, que eles têm as tendas, né? E vai um professor lá e começa o quê? Aplicar movimentos de ginástica misturado com danças, depois fazer um relaxamento, tá? Tudo isso é uma ginástica geral. E aí a gente lembra da questão da abordagem aberta, né? Por quê? Porque eu estou oferecendo e os meus alunos não sabem o que eu vou oferecer. Mas o objetivo dessa aula é favorecer a saúde e o quê? Explicar o quanto é importante a atividade física, né? Em vários aspectos. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Né? A gente fez uma linha do tempo, né? Nessa questão da ginástica, tá? Então, se a gente for pensar
nos dias de hoje, como fazer essa ginástica, que é o que nós vamos fazer agora na questão mais prática. É pensar o quê? Movimentos, né? Que tipo de movimentos que eu me utilizo em tal esporte? Que tipo de movimentos que eu me utilizo na ginástica ou no circo? E aí eu penso numa sequência. Essa sequência a gente fala o quê? Que é uma sequência coreográfica, né? Que vem num linear do ritmo, ok? E isso vem de uma coreografia. Então, eu estou fazendo movimentos de ginástica, de dança, de acrobacias, né? Que vira uma ginástica geral. Então, a ginástica geral, o que que é? É uma mistura de vários movimentos. Na dança, a gente fala que seria a dança livre, né? Quando a gente mistura o balé clássico, aí tem um pouco de jazz, que aí tem um pouco de moderno, que vem um sapateado. E na ginástica geral é o quê? É você ver sequências de ginástica rítmica, acrobática, que vem de uma ginástica local, que vem de uma calistenia, e aí até movimentos de esporte, tá? Então, o que eu quero agora de vocês? Preciso que todos apareçam para a gente fazer essa dinâmica e entender melhor o que é a aula hoje. Vocês pensaram naqueles 8 movimentos que eu pedi, cada um na sua área. Então, em primeiro lugar, eu vou só contar e vocês vão apresentar o movimento. Então, faz de conta, o movimento de dança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 movimentos, ok? Só que a gente vai pensar assim. Primeiro vai fazer todo mundo junto numa contagem. Depois, todo mundo junto no ritmo da música. E depois eu quero que a gente faça o movimento do colega. Então vai, o Felipe aqui aparece primeiro para mim. Todo mundo vai fazer o movimento do Felipe. Aí depois, todo mundo vai fazer o meu movimento, do Vitor, e assim por diante, tá? Até vocês entenderem o que é essa ginástica e o que é uma sequência coreográfica. Deu? Então, bora levantar. Deixa eu pôr meu computador aqui, uma área boa, que dá para ver todo mundo. Quem não pensou no movimento, já pense. Tem que ser, para vocês, tem que ser fechado, tá? Vocês têm que estar decorado esse movimento. Beleza? Deixa eu assistir aqui primeiro. Vamos ver o que saiu. Bora, Patrícia. Vamos lá. Senhor, deixa já na posição. Tudo bem? Vamos preparar aí. 5, 6, 7, 8. E foi. 1, 2, 3. Bora, gente. De novo. Parou, parou. Quando eu começar a contar, vocês começam a realizar. Tá dando para me escutar? O Victor é muito profissional, não consigo acompanhar. Não, você vai fazer o seu movimento, tá? Você não vai fazer o movimento do Vitor. Cada um vai fazer o seu movimento, tá? Primeiro eu vou ver, depois eu vou fazer o meu também. Vai lá. 5, 6, 7, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Mas aí o que eu peço? Ó, o Vitor Gonçalves fez a flexão, o Felipe fez o bíceps, foi os que eu reparei que fez algo repetitivo. Vocês vão criar 8 movimentos diferentes. Então, ó, eu estou pensando o meu movimento na dança, ok? Vou criar 8 movimentos. Eu posso trabalhar os dois lados. Então, fiz 1, 2, rebola, 3, rebola, 4, ombro, 5,
ombro 6, chuta 7, para 8. Eu não posso fazer os 8 movimentos iguais, tá? Eu tenho que fazer 8 movimentos diferentes. Entendeu? Então, que nem o Vitor começou na flexão, ele pode fazer 1, 2, ele já vai virar para fazer um abdominal. 3, 4, tá? Então, pensa em 8 movimentos diferentes, ligados à sua ginástica. Enquanto isso, eu vou pôr aqui na música. Pensando aí. E esse pessoal aí que não tá, o que acontece? Vou pôr uma musiquinha aqui. Vai pensando aí enquanto eu vou escolher uma música. A contagem vai ser bem devagar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer um movimento. Vou fazer bem aqui para vocês verem tudo. Ó, para ver o ritmo, meu movimento. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, chutou 7, para 8. Então, cada movimento tem um número, ok? Deu? Posso ver? Vai lá. 5, 6, 7, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê, muito bom. Vou fazer só 8, Vitor. Vamos fazer na música. Vai lá, vou fazer junto com vocês no ritmo. Cada um seu movimento, tá? Respira. 1. Calma. 5, 6, 7, foi. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê! Só 8, Thales. Pode fazer movimento todo o rosto? Opa, conexão aqui caiu. Então, ó, voltando a falar, que acho que vocês não pegaram, agora vocês mudaram de lugar. A gente vai fazer cada um de vocês montaram 8 movimentos, ok? Da sua realidade. Agora a gente vai fazer uma sequência.
Então, quem agora está aparecendo para mim vai ser o Vitor. Então, ele vai começar. Quando ele terminar, vai começar eu. Quando eu terminar, vai começar o Gabriel Jesus. Quando ele terminar, vai começar o Felipe. Quando o Felipe terminar, o Pedro Tavares, terminou o Carlos, terminou Patrícia, terminou o Vitor e terminou, encerramos com o Norberto. Deu para entender? Então, acabou o 8, já começa o próximo no 1, tá? Vocês estão me escutando legal? Claro, em bom som. Opa, então vamos lá. Primeiro vamos fazer sem música. Só fazendo a contagem. E se meu tiver 7 só, não tem nenhum problema? Tem que ser 8, né? A contagem no final. Falo. Vai lá, começa o Vitor. Sim. Mas qual dos dois? Um dos dois. Vitor Gonçalves. 7, começa. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o Gabriel. E 1, 2, 3, 4, isso, 5, 6, 7, o Felipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Pedro Tavares. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Carlos. E 1, 2, isso, 3, 4, 5, 6, 7, a Patrícia. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Vitor Martins. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Norberto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Gabriel. E 1, 2, 3, isso, 4, 5, 6, 7, o Danilo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aê! Agora já vai fazendo a música. Perfeito. Se a gente tivesse... Eu entendi, professora, porque o meu é conjunto, entendo? Não tem um item específico. Ah, mas você pareceu que fez um vôlei, né? Você fez abaixado, mas eu vi alguns movimentos de vôlei. Mas Isso, foi do vôlei, misturar. mas só que é tudo em conjunto. Perfeito, você joga com fantasma. Aqui online tem que ser assim. Agora, vamos fazer na música, tá? O que eu quero que vocês entendam? Se a gente tivesse presencial, que futuramente nós vamos estar, se vocês assistissem essa apresentação, cada um fazendo o seu movimento, isso é uma ginástica geral. Por quê? Porque cada um está mostrando um movimento de um esporte, entendeu? De uma modalidade esportiva. E aí, lógico, né? Nós estamos de frente para a câmera, mas quando a gente estiver num espaço, você vai variar. Então, vai ter uma hora que eu posso estar de frente para alguém, tem horas que eu vou estar de costas, tem horas que eu vou montar um círculo, porque o ideal não é fazer sozinho, né? É você fazer em conjunto, com o grupo, ok? Vamos fazer nessa mesma sequência que vocês mudaram de lugar, mas no 7 eu já estou falando no 8 o nome da pessoa, tá? Vou pôr na música agora. Vou voltar. Vai começar Vitor Gonçalves de novo. Vamos lá. 7, começa. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu. E 1, 2, 3, 4, 5,
Jesus. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felipe Otávio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Pedro. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Patrícia. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vitor. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Norberto. E 1, muito bom. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Carlos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Gabriel. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Danilo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo mundo. Agora vamos fazer todo mundo junto, tá? Para todo mundo junto. Sim, cada um seu movimento. 7 e começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aê! Isso! Muito bom! Essa dinâmica é só para vocês entenderem o que é a questão da ginástica geral, tá? Que é esse apanhado de movimentos. Então, para futuramente, não vou pedir para agora, porque semana que vem eu vou falar sobre as escolas europeias e já vou explicar o trabalho que vocês vão fazer depois do feriado, tá? Mas futuramente, o que eu vou pedir? Nós trabalhamos, né, em tudo, no movimento, os 4 planos. O plano baixo, que é o chão, o plano médio, que é joelho flexionado, o plano alto, que é o nosso tamanho, e o plano altíssimo, que são saltos. Então, futuramente, vocês vão bolar 8 movimentos no plano baixo, no plano médio, no plano alto e no plano altíssimo, tá? Então, eu vou montar algo no chão. O que eu posso fazer no chão? Rolamentos, flexões, abdominais, aí um alongamento, tá? 8 movimentos no chão. Aí depois eu vou pensar 8 movimentos com o joelho flexionado, que nada mais é que a questão dos agachamentos, né? Aí trabalho para trás, trabalho para frente, joelho flexionado, ok? Depois eu vou trabalhar tudo na minha altura. Qualquer coisa, né? Serve. E saltos. Isso aí já pensa para futuro, tá? Quando a gente trabalha esses planos, quando a gente vai bolar uma aula de ginástica, tudo, a gente sempre pensa o quê? Começar num plano e terminar em outro, né? Não ficar naquela questão, ó, embaixo, depois sobe, depois embaixo de novo, depois sobe. Não, sempre explorar os planos bem explorados, ok? Então, não ficar trocando o tempo inteiro. Então, num plano de ginástica, a gente pensa nisso, até para as pessoas não terem as vertigens, tá? E o que leva essa questão da geral é a mesma coisa. Só que eu posso o quê? Aproveitar o que cada um, né, me mostra. Um me mostrou futebol, outro me mostrou a musculação, outro me mostrou a dança, outro me mostrou a luta, outra me mostrou a ginástica, e pedir para vocês montarem uma sequência. Essa sequência, né, quando junta a minha, do Vitor, do Gabriel, vira o quê?
uma coreografia, que é o que vocês vão apresentar no final do semestre, se lógico a gente voltar presencialmente. Se caso não, a gente vai apresentar aqui com o que vocês tiverem em casa para aproveitar. Deu para entender um pouco sobre isso? Deu? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uns vídeos, vou colocar lá no grupo para vocês, ainda hoje, tá? Né? Porque ainda é cedo. Vou passar uns vídeos para vocês analisarem os movimentos de ginástica que eles estão fazendo. Vídeos profissionais, tá? Que vocês vão ver acrobacias, e vídeos mais amadores, que vocês vão ver movimentos mais ligados no nosso dia a dia. E aí vocês vão fazer relatórios falando como que é essa coreografia, o que que ela apresenta, quais os movimentos de ginástica. Ah, ela apresenta acrobacias, mortais, polichinelos, lalali, lalá, tá? Vai ser o relatório da aula de hoje. Tudo bem? Já vou mandar para o Carlos a semana que vem a matéria das escolas. Aí nós vamos ter aquela semana do feriado que vai ser as palestras. E na outra, vocês vão fazer um debate sobre essas escolas que eu vou explicar semana que vem, tá? Esse debate já é a primeira nota de vocês. Então, todos têm que participar, aparecer e falar. Só que depois, o que eu queria de vocês? Que eu acho que dá para montar. Montar-se 4 grupos, tá? Porque cada grupo vai pegar uma escola, entendeu? E 4 grupos vai defender, faz de conta, tá? Eu, o Vitor Gonçalves, o Vitor Martins e o Norberto. Então, a gente vai combinar no WhatsApp, tudo. Ó, o Vitor Gonçalves vai falar isso, eu vou falar aquilo, o Martins aquilo e o Norberto. Porque os demais que estiverem me escutando vão perguntar sobre a questão das escolas. Então, esse debate a gente vai ter que usar muito do celular, né, para a gente se comunicar entre os grupos, ok? E aqui, para vocês apresentarem. Vai ser em forma de slides, vocês vão mostrar direitinho, como se vocês estivessem vendendo esse produto, né? Vendendo essa escola para uma outra escola que tem educação física e que é o perfil dela. Mas aí semana que vem eu explico melhor. Só espero que todos estejam na aula para entender bem, né, para nossa primeira nota. Tudo bem, gente? Aula de hoje, alguma dúvida sobre a questão do surgimento? Não? Então, temos 10 minutos, eu vou mandando os vídeos para vocês analisarem, ok? Daí vocês podem me mandar por e-mail essas análises. Beleza? Deu para suar um pouquinho? Só um pouco, né? Logo, logo presencialmente se preparem, hein? Vamos ter até acrobacias. Aquele sorrisinho para nossa foto. Para depois eu ver na chamada quem está aqui. Professora? Primeiro povo. Ah. Professora? Oi. A senhora poderia repetir, por gentileza, a análise que deve ser feito? Ou mandar por escrito, se não for abusar demais. Não, a análise, eu vou mandar uns 4 vídeos de ginástica geral, né? Vídeos amadores e vídeos profissionais, para vocês entenderem essa questão do movimento, porque aqui fica um pouco difícil, mas para vocês entenderem o que é a ginástica. Nesse vídeo, vocês vão analisar, primeiro vídeo, o tema, porque aí vocês vão pensar, né? Vão ver tudo aquilo, o tema é Brasil. Ah, essa ginástica fala sobre a Mata Atlântica. Os movimentos são acrobacias, mortais, polichinelos, flexões. Então, vocês vão falar aqueles movimentos que vocês estão identificando. Ah, segundo vídeo, parece ser um tango. Quais são os movimentos desse tango? Ah, é um vídeo mais profissional, onde aparece mais acrobacias, tá? Não precisa me entregar hoje, mas eu estou mandando hoje como se fosse o encerramento da nossa aula,
Até porque na faculdade a gente ficaria até às 10 da noite em aula. Tá bom? Tá bom, Por que professora. não? 10h40? Não tava coçando o nariz, professora. Não falei nada, Ah, não. entendi. Ó, Tá bom. coçando o nariz. Perfeito. Tá bom, gente? Obrigada pela aula. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. E a gente vai se falando, eu já vou mandando os vídeos, tá? Beijos, bem. Quem quiser também imitar os vídeos, também não tem problema nenhum. Mandar um vídeo seu fazendo os movimentos, perfeito. O Victor vai mandar. Ok. Isso aí. Vitor é inspiração. Vitor, inspira esse povo aí, né? Se movimentarem bem. Já põe no Obrigada. TikTok. É isso aí. Obrigada pela aula. Beijão, uma ótima noite. Obrigado, professora. Boa noite. Beijo, boa Tchau, noite. boa noite, professora. Boa. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe vossas vidas. Até breve. Bem, até. Tchau, amém. Tchau. Mário Santana.